Olá, jovem! Seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos ver uma questão sobre hormônios, cortisol e melatonina, que caiu na primeira fase da FUVEST 2023. Bora para o enunciado? Questão 81 da prova V diz o seguinte: os três gráficos mostram o comportamento circadiano das variáveis hormônio melatonina, produzido na glândula pineal, hormônio cortisol, produzido nas glândulas suprarrenais, e temperatura corpórea em indivíduos saudáveis ao longo do dia, retângulo claro, e da noite, retângulo escuro. As linhas azuis pontilhadas correspondem a indivíduos mais jovens e as vermelhas contínuas a indivíduos mais idosos. Vamos entender o que ele quer dizer. Nós temos então variáveis como hormônio melatonina, hormônio cortisol e temperatura. Cada um deles está representado aqui, ó, no gráfico, tá vendo? Nos gráficos. Temos um gráfico para cada. O retângulo claro mostra para gente dia e o retângulo escuro mostra para gente noite. Nós estamos falando de comportamento circadiano. O ciclo circadiano é um ciclo que respeita os momentos de dia e noite. Então, o que a gente vê aqui, ó? Linha pontilhada jovem, linha contínua idoso. Tanto nos jovens quanto nos idosos, de dia, a produção de melatonina é baixa. Baixíssimo. À noite, a produção de melatonina é alta. Cortisol, acontece o contrário, olha só. De dia, o cortisol, tanto nos jovens quanto nos idosos, alta. E de noite, a produção de cortisol baixíssima. A temperatura acompanha a mesma lógica do cortisol. Ó. De dia, nós temos uma maior temperatura. E de noite, uma temperatura menor. Perceberam então? De dia, nós temos cortisol. E de noite, nós temos o hormônio melatonina sendo liberado em maior concentração. Por que isso? O hormônio cortisol é um hormônio que prepara o nosso corpo para o estresse. Ele está relacionado, na verdade, a um processo que nós chamamos de vigília. A vigília está relacionada em ficar acordado, preparado para fazer as coisas. E o hormônio melatonina, que se relaciona com a noite, está relacionado com o sono, repouso, restauração, aquele monte de moléculas de ADP que nós produzimos durante o dia, gastamos muita energia, né? Durante o dia, nós restauramos à noite. A grosso modo é assim. Então, cortisol, atividade, melatonina, descanso, tá bem? Inclusive, é importante relembrar que os jovens precisam dormir pelo menos 8 horas para restaurar a grande quantidade de ADP que eles produzem durante o dia, tá bem? Vamos lá. Com base nos gráficos, é correto afirmar que, letra A, as amplitudes das variáveis são menores nos indivíduos mais idosos. Percebe que os idosos estão com a linha vermelha. Vamos para a linha vermelha. E nas três situações, olha só a amplitude dos idosos, ó. Sempre menor do que a amplitude dos jovens, que são as linhas pontilhadas em azul. Percebeu? Então essa é a nossa resposta correta. Fechou. Mas essa letra A mostra pra gente que em relação à amplitude dos gráficos aqui, ela sempre será maior nos jovens
independente da variável, se é cortisol, melatonina ou temperatura, e menor nos idosos. Só que não fecha a questão, né, gente? Lembra que a gente precisa analisar as outras alternativas para ver por que elas estão erradas. Letra B. Indivíduos jovens sentem mais sono durante o dia porque produzem mais melatonina do que os mais idosos. Os jovens têm um potencial de produção de hormônios diferente do potencial de um idoso. Isso é óbvio, né? Então falar que eles sentem mais sono durante o dia porque produzem mais melatonina, a melatonina está relacionada à noite e não ao dia. Então entendam por que o jovem sente tanto sono de dia e tem tanta dificuldade em dormir à noite. A produção de cortisol num adulto, em um idoso, começa logo ali nos primeiros momentos do dia, quando o sol nasce. A gente começa a produzir cortisol. O jovem tem uma produção tardia, então demora para ele entrar em vigília, demora para ele acordar. Durante a noite, na hora que começa, no sol se põe, já inicia a produção de melatonina no corpo de um adulto, de um idoso. E o jovem também tem uma secreção de melatonina tardia, por isso que demora para ele dormir. Então é importante que o jovem faça a higiene do sono, que diminua a luminosidade, umas 2 horas, 1 hora antes de ir para a cama, que deixe o celular de lado no mínimo 1 hora antes de ir para a cama, para o corpo dele entender que está na hora de secretar melatonina em grande quantidade. Se ele não fizer isso, ele vai ter muita dificuldade para dormir. Ok? Então esse porquê aqui, ó, tá errado. O jovem vai produzir mais melatonina do que o idoso mesmo. Normal. Letra C. Picos de alta na produção desses hormônios diminuem o estádio de vigília e causam a condição de sono à noite. Estado de vigília, picos desses hormônios, percebe que ele coloca tudo no mesmo lugar? O hormônio de vigília é o cortisol, que é de dia. E a melatonina é que está relacionado com o sono, à noite. Então, nós temos hormônios de comportamento circadiano diferente. Eu não posso agrupar os dois na mesma situação. Os dois de dia ou os dois à noite. Tá? Ou é um ou é outro. Letra D. O pico de melatonina causa a menor temperatura em pessoas mais idosas em relação às mais jovens à noite. Percebe que a temperatura, olha só a amplitude de menor temperatura nos jovens à noite. Olha essa amplitude. Ela é bem maior do que a dos idosos. Então, falar que ela é menor é o erro. E na letra E, o cortisol não demonstra ritmo circadiano. O erro já está aqui, ó. Ele demonstra sim. Estava no enunciado, né? Olha aqui, cortisol relacionado ao dia, porque ele é o hormônio da vigília. Não é verdade? Da mesma forma que a melatonina secretada à noite, que é o hormônio que ajuda a restaurar durante o sono. Então, ciclo circadiano, dia e noite. E aí, gostou da aula? Deu aquela curtida? Confere se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificação. E compartilhe esse vídeo, convide um amigo a conhecer o canal do professor. Lembra, nós estamos tendo revisão aqui, ó. Já tivemos revisão da Unesp, já tivemos revisão do Enem, da Unicamp, daqui a pouco teremos da FAMERP também. Vou ficando por aqui, beijos e abraços, fui!